Eu vou comentar agora o uso do script da aula 3 para gerar o relatório. Primeiro, observem aqui na figura 1 que agora a saída está em RPM. Então a entrada continua sendo PWM e a saída agora em RPM. E há também um ruído adicionado. Esse ruído ele tem por finalidade representar situações reais que acontecem nos sistemas. A gente sempre captura as informações com ruído. Aqui, como sempre, vocês vão escolher o tempo de simulação. Vocês vão escolher o arquivo correspondente à versão do MATLAB de vocês. Vão apagar tudo que está em verde aqui, as linhas não utilizadas. Tem um atraso aqui na aplicação do degrau. Aqui vocês vão colocar o valor do I de vocês e a turma. Eu mandei e-mail para vocês com essa informação, está no AVA também, mas é sempre o mesmo, é só olhar o valor da aula passada. Por exemplo, I igual a 1 e turma igual a 1, coloca aqui. Isso vai gerar os valores do ômega-n, PWM, RPM-R que vocês precisam e o tempo S, que é o tempo de amostragem. Observem que agora eu coloquei para vocês uma função chamada simula SLX, que já pega esse arquivo, o tempo, já faz a simulação e retorna o y, o u e o t. Então vocês não precisam mais ficar apagando linhas e assim por diante. No momento que vocês definem o arquivo, ele já sabe como é que ele tem que fazer a simulação. Acho que isso vai facilitar a vida de vocês. Então, por exemplo, com isso feito, vocês já podem rodar a função e vai aparecer aqui do lado direito. Percebo que esse tempo aqui foi muito grande, eu podia ter colocado aqui, por exemplo, 3, seria adequado. E já tenho aqui a resposta correspondente. Está saindo aqui, pronto. 3, poderia ser até menos aqui, ó. Até 2 teria sido suficiente. Feito isso, vocês vão explicar essas duas coisas aqui, usando as informações da aula passada e as mudanças que foram feitas aqui nessa figura 1. E aqui no item 1.2, vejam, teve um valor de PWM que foi aplicado aqui que deu uma certa rotação, então de 1.500 aqui. Vejam o ruído aqui em cima dos dados agora. Vocês vão calcular qual é o valor de PWM que está zero, né, que tem que ser aplicado para que a saída seja igual a esse valor aqui, ó. É só ir lá no command, ou vir aqui em cima, por exemplo, aqui, ó, deu 1.100. Então, eu preciso calcular o valor PWM, tem que ser aplicado na entrada, aqui, para ter aqui 1.100 RPMs. É só usar a informação da passada sobre o cálculo do ganho. Então, vocês sabem o valor da saída, sabem o ganho do sistema, vocês podem calcular o valor da entrada. Não tem nada de novo aqui. No item 2, vocês vão trabalhar com identificação. Então, eu vou usar aqui o mesmo valor daqui de cima, que aqui era igual a, sei lá, vou colocar aqui 150, só para poder fazer a simulação. Depois vocês vão calcular esse valor. Então, aqui, nessa figura que vai aparecer aqui do lado, eu vou ter os dados que eu vou utilizar para fazer a identificação do meu sistema. O que significa identificar o sistema? Agora vocês vão usar essa rotina aqui, tfest, que é para estimar a função de transferência. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês, em comparação ao que vocês faziam na aula passada. A gente calcula o valor de delay aqui, da mesma forma que a gente fez na aula passada, considerando aqui 10% do valor de saída, e a rotina já calcula os outros parâmetros da função de transferência, minimizando o erro entre elas. Foi o que a gente viu na aula passada, só que agora a função faz isso prontinho para a gente. Então aqui no lado direito vocês vão ter os dados originais com ruído e uma função de ordem 1 e uma função de ordem 2 que vocês vão analisar. É o que está sendo pedido aqui, ó. Então explicar o comando tfest, analisar o fit. Observe que eu coloquei aqui, ó, tem no apêndice 1 algumas informações sobre essa função e sobre a identificação de sistemas. Então o fit nada mais é do que uma métrica que varia de 0 a 100%, quanto mais próximo de 100%, melhor vai ser a qualidade do modelo. Então vocês vão comparar esse método com o da aula passada.
vão obter pegar a G1, que foi estimada aqui nessa linha 16, e obter dela o ganho, a constante de tempo, o atraso e o delay, que vocês escolheram aqui. E depois a G2, que foi identificada aqui, vocês vão compará-la com esse protótipo de segunda ordem e obter o zeta e o omega n. É só comparar o denominador e obter os valores correspondentes. Por fim, a aproximação de Padé, que vocês devem ter aprendido lá em MSD, que serve para aproximar esse termo de atraso aqui, ó, n menos ds. Se você tiver um numerador n menos ds, não tem como fechar malha por causa desse atraso, senão vocês teriam um termo exponencial no denominador. Como é que você vai calcular a raiz de um polinômio que tem termos como esse aqui no denominador? Então, com a aproximação de Padé, eu coloquei aqui um vídeo muito bacana lá do professor Aguirre, explicando o que é a aproximação de Padé, e aqui no apêndice eu faço um resumo dessa aproximação de Padé para vocês já poderem utilizar. Então, aqui são feitas aproximações de ordem 1, 2 e 10, né? E aí eu faço a perguntinha 3.1 aqui, sobre como usar a aproximação de Padé para obter uma função de malha fechada. E depois, o lugares raízes vocês já devem ter aprendido em SR, vocês vão usar o comando rlogs, tem o help dele aqui, é bem simples de utilizar, e vocês vão explicar o que acontece com as raízes de G1, quando você fecha a malha e varia o ganho. É claro que você vai ter que ver qual dos G1 que você vai pegar aqui, você vai ter que pegar uma aproximação, se você tentar fazer com o G1 original não vai funcionar. Okay? Então aqui tem o apêndice, papá, assim por diante. Então, como sempre, vocês vão responder as perguntas todas e depois vão vir aqui no lado direito, colocar output inline, vir aqui em cima no run e gerar o relatório final de vocês, beleza? Então é isso, pessoal, o que vocês têm que fazer hoje.